Pessoal, Cristiane já tem uma carreira literária já bem, uma trajetória já bem extensa. Cristiane começa a publicar nos Cadernos Negros, publicou, antes de publicar com a Malê, já tinha publicado livros de poesia, já tinha publicado livros de contos. Na Malê, ela publica o primeiro, um livro de contos chamado Tapete Voador, isso em 2016, parece que já tem tanto tempo, né, Cris? E depois o Terra Negra, que é um livro de poemas. Tá? Recentemente, no ano passado, a Cristiane publicou um livro infantil, ela vai conversar com a gente sobre esse livro, e também um livro chamado Dona dos Ventos, são poemas pela editora Patuá. Cris, eu vou começar te perguntando um pouco sobre esse tempo que a gente está vivendo, como você vem reagindo a isso, como você vem entendendo essa situação que o mundo está passando. Né? Olha, eu estou acreditando espiritualmente nesse momento como um momento necessário, infelizmente, um momento datado pela espiritualidade para uma transformação muito importante. As pessoas têm utilizado muito a palavra isolamento, mas eu também estou utilizando recolhimento. E esse recolhimento, ele está sendo chamado, né, para cada um poder voltar para dentro de si, fazer esse ajuste interior, esse lugar de justiça, de acerto de contas consigo mesmo, né? Que a gente possa reiterar os compromissos que a gente nunca deveria ter abandonado, que são com a nossa própria existência, e ao mesmo tempo, do lado de fora das nossas casas, quando a gente pensa na macroestrutura, na necropolítica, na política social, econômica, é um ano de desvendar muitas coisas que nós sabíamos, né, que já estavam aí, mas não estavam ao conhecimento de todos. Então, esse vírus, ele revela, ele desvela, ele afeta, infelizmente, de uma maneira que a gente não gostaria, quando ele vai ceifando vidas, né? E vidas que estão, no nosso caso aqui no Brasil, muito lá na pirâmide social, lá embaixo, né? Que é o nosso temor. Mas eu creio que é um momento que, como aquilo na vida que diz, né? O que não há remédio, remediado está. Então, nós temos que aproveitar, sem reclamar, porque reclamar também não adianta, e clamar pelas nossas transformações, porque o Mulu é muito curador, mas também é muito bravo, né? Muito ranzinza, muito reclamão, assim, no sentido de fazer essas cobranças, né? Essa coisa de máscara cai, máscara não cai. Então, são muitas metáforas aí que chamam a esse lugar da consciência, um lugar indispensável, né? Que a literatura promove também, né? Quando traz a oportunidade para que cada pessoa possa fazer o seu autoconhecimento. Agora, um dos grandes temas da literatura é a morte, né? Eu acho que Sim. no Brasil a gente desvalorizou muito a morte, assim, muito. Principalmente com uma comoção muito seletiva dos corpos que, de fato, são descartáveis e os outros que não são. Então, um menino que morre no subúrbio do Rio de Janeiro causa menos comoção que um homem que leva uma facada na lagoa, por exemplo. Uhum. Eu estava refletindo um pouco hoje como também toda essa crise sanitária do vírus, do corona, faz com que todos pensem na morte. Vira uma preocupação de todos. Né? Deixa de
você não pode mais fazer tanto, embora ainda haja uma certa seleção, mas você não pode fazer mais tanta seleção por quem você vai se emocionar. E eu acho que, como a gente, na literatura, a gente trabalha muito com esse tema, talvez seja um momento também de ampliar as sensibilidades em relação a isso. Será que a gente tem que falar dos mortos ricos para que as pessoas se sensibilizem? Porque nós estávamos enterrando corpos negros pobres há muito tempo. Desde que nós chegamos aqui escravizados, que nós estamos enterrando os corpos negros e vilipendiados, né? E isso não causou, não tem causado comoção. O Cais do Valongo, você está aí no Rio de Janeiro, não causa. Saudar Eliana Alves Cruz, né? O Crime do Cais do Valongo, que é uma publicação também da editora Malê, não causa nas pessoas uma comoção. Então, é preciso falar de corpos ricos para que as pessoas comecem, né, a pensar na necessidade de valorizar vidas. Que vidas são essas? Exatamente. Total, alguém colocou aí necropolítica. Eu digo mais, aqui Brasil, o genocídio do negro brasileiro de Abdias do Nascimento. Leiam esse livro, porque aquele Mbembe é fantástico, é necessário, mas nós temos também grandes pensadores como Beatriz Nascimento, como Abdias do Nascimento, né? E outros pensadores como a Frente Negra Brasileira, que não são referenciados na nossa história de construção da nossa nação. A Miriam Cristina, né? Ela colocou, ótima reflexão, Cristiane, existe de fato uma invisibilidade para a morte de corpos negros. A Miriam escreveu um livro interessantíssimo, também editado pela Malê, Intelectuais Negras, Prosa Negro-Brasileira, em que ela analisa a obra da Cristiane, da Conceição Evaristo e da Miriam Alves. Cristiane, então, já pegando um pouco esse gancho, eu quero perguntar sobre afetos. A gente vai conversar sobre afetos e identidade negra, como a questão das relações, elas entram na sua obra, como você consegue traduzir isso na sua literatura. Veja só, eu gosto muito de falar de afeto, só que eu também gosto muito de pontuar de que tipo de afeto que eu estou falando. Porque dentro dessa percepção de uma tridimensionalidade, que eu gosto de compor na literatura, afeto também é desafeto, afeto é o que toca, quando a gente tenta fazer com que a literatura seja esse universo de imagens e sensações que chega até o leitor. Então, a literatura precisa afetar. O afeto eu trago desse corpo que me formou, que é o teatro, né? Então, para a gente no teatro, a palavra é verbo. Verbo que se transforma em carne. Então, quando eu falo de afeto, eu volto de novo nessa questão material que eu estou falando do corpo. Para nós, negro-brasileiros, essa perspectiva do afeto ela é muito cara. Porque quando a gente vê personagens negros representados na literatura brasileira, esses personagens, na maioria das vezes, não são bem-sucedidos nas suas relações amorosas. Tá aí, Wagner? Eu tô aqui. Ah, voltei. Falei, ele me afetou agora profundamente com esse embranquecimento da tela. Ninja. Me afetou profundamente. Já senti a solidão da mulher negra. Então, esses afetos, quando a gente fala de corpos negros, estava dizendo que na literatura brasileira, esses afetos eles são pouco representados, não são bem-sucedidos, né? Quem disse que não aconteceram histórias de amor entre os escravizados? Sim. Histórias de promessas, histórias de encontros postergados, pós-morte, inclusive. Quando é que nós ouvimos falar dessas histórias, né? Quando é que nós ouvimos falar
de gozos voluntários que não fossem à força de estupros, quando a gente se refere a corpos negros, ou de gozos que não sirvam ao prazer de outrem, gozos que ocorram por escolha. Quando a gente fala que quase 70% das mulheres brasileiras nunca atingiram o orgasmo. Vocês, mulheres e também homens que estão aí participando dessa live, isso é uma questão de saúde pública. Porque sexo propõe serotonina. E o Brasil é um dos países que mais consome antidepressivo. Então, a nossa ausência de afetos e de orgasmos leva diretamente ao alto consumo de antidepressivos. Por quê, Cristiane? Porque os antidepressivos, eles preenchem com serotonina. Então, quando o capitalismo faz essa proposta de nos separar afetivamente, é uma proposta muito interessada em ver os nossos corpos produzindo economicamente. Mas qual é o interesse afetivo que o capitalismo tem nos nossos corpos? Eu estou fazendo teses aqui nos bebês da quarentena, que nesses dias que as pessoas estão em casa na quarentena, muita gente vai nascer e vai dizer que foi filho da quarentena. Estava sendo produzido enquanto a quarentena estava acontecendo. Então, no mínimo, a gente tem que tentar repor, quem pode, quem tem responsabilidade, a quantidade de negros que estão sendo assassinados aí, que estão morrendo de coronavírus e que estão morrendo de outras formas. Porque senão a gente vai acabar. E o corona vai ser uma das outras maneiras de acabar com a negritude no Brasil. Né? Vou trazer um pouco para a literatura isso. Sim. E falar um pouquinho, antes de falar até dos livros que você publicou pela Malê, mas desse seu novo projeto, né, que é um livro que vai falar justamente sobre afeto, sobre amor. Então, queria que você comentasse um pouquinho, quando você fala dessa importância do amor negro, até como uma importância de uma permanência dos povos negros no mundo, né, como você vê isso dentro desse seu novo projeto. Eu tenho pesquisado bastante sobre o amor, né? E pegando essa perspectiva um pouquinho que passa pelo amor cristão, porque vai ser um dos lugares que a gente vai eleger também, né? Tá dentro desse prisma que eu vou girar aí no livro, mas passa por outros lugares que querem oferecer para negros e negras possibilidades de amor que não tenha que ser um amor, esse amor de culpa e esse amor de salvação. Que parece que amor está vinculado a você ter que salvar alguém. Porque nós estávamos aqui o tempo inteiro cuidando de alguém, né? Dentro das casas, dentro das famílias e tudo mais. Então, esse é um dos lugares que eu procuro trazer. Primeiro, falar de experiências bem-sucedidas de amor, porque elas existem. Quando a gente fala de relações mãe e filho, por exemplo, é um dos lugares mais bonitos que eu acho que primeiro a gente tem que, não tenho certeza, iluminar essa figura das matriarcas como as grandes mulheres negras na nossa sociedade, que são as nossas tias, não necessariamente as mulheres que têm filhos, não, que engravidam, não, mas as mulheres no seu papel agregador, organizador, afetivo nesse sentido eu falo assim, colístico, né? Eu falo até pro meu filho, você é muito colístico, né? Porque essa coisa do colo, ela é muito importante para a nossa saúde mental. Então, trazer esse lugar das matriarcas negras como sendo um lugar de afeto. Como é bom a gente ter um colo de uma mãe negra, de uma tia negra, de uma avó negra, de uma negra que nem seja da sua família, em que você, né, possa se abrigar de toda essa tempestade de racismo estrutural que a gente encontra fora das nossas casas. E quando a gente fala de relações entre negros, gente, eu sou romântica, mas não no sentido cristão. Acho que eu vou ter que inventar, assim como a gente inventou um feminismo negro, tem que inventar um romantismo negro, sabe?
Porque eu falo de um romantismo que é um lugar onde o amor pode acontecer entre duas pessoas que se estimam. E aí hoje eu vou falar o livro Sou Bon Fu Somé, O Espírito da Intimidade, para quem quiser pesquisar, que para mim esse é um ideal de amor que não é o amor romântico cristão, mas é o amor romântico nesse sentido de africanidade. Se a gente pode pensar nas nossas afrocentricidades, sabe? Enquanto amor que causa um preenchimento, amor que te ajuda a realizar os seus objetivos nessa vida. Isso é um amor. Claro que existem várias formas de amor, mas um dos princípios do amor é a liberdade, né? Não se pode falar de amor sem falar de liberdade. Por isso que quando a gente fala de violência doméstica, é um lugar de não amor. Porque não existe amor com apego, nesse sentido, né? De fazer com que a pessoa seja aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então, o amor ele tem que ser totalmente alforriado, totalmente não machista, não patriarcal, né? Nesse sentido que a gente... Claro que nós, feministas negras, eu falo do meu lugar como heterossexual, queremos os homens nas nossas vidas. O feminismo não é um movimento de retirada da importância do lugar do homem. Quando eu falo homem, é uma palavra assim que é tão contaminada, né? Porque o que é ser homem? O que é ser mulher? Vamos explodir aqui isso para a gente poder conversar de uma forma mais ampla, né? Porque senão eu vou dizer que ser homem é uma coisa horrível. Porque até para eu falar para os meus filhos, seja homem, seja mulher, eu tenho que sempre dizer para eles, pensem, vamos conversar. Porque ser homem pode ser muitas coisas, ser mulher pode ser muitas coisas. E eu a cada dia estou descobrindo. Então, amor é, quanto mais uma pessoa te permite. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de solidão. Então, a maior prova de amor que alguém pode me dar, muitas vezes, é me permitir que eu fique sozinha. Porque eu amo ficar sozinha. Né? Então, se essa pessoa entender a minha necessidade de silêncio, de solidão, de construção do meu mundo interior, isso é uma possibilidade amorosa fantástica. Que é totalmente contrária a essa questão do carregar nas costas que vem com o princípio cristão, né? De um amor que está ali para suprir as necessidades, para te salvar, para ser teu pai, para ser tua mãe, para ocupar um monte de lugares que verdadeiramente a gente não dá conta de ocupar. De um amor que não pode dialogar com a sexualidade, parece que você ou escolhe, agora eu estou amando, então a sexualidade foi pro brejo. Eu estou na sexualidade, então isso não é amor. Então esse lugar do diabo, esse lugar de Exu é muito mal resolvido nas nossas experiências amorosas, né? Centrar Exu dentro dessa experiência de amorosidade, né? Cris, a Bell Hooks, ela fala em Olhares Negros, ela faz uma reflexão muito interessante sobre masculinidades negras, e ela diz que enquanto o homem negro tentar reproduzir um padrão de masculinidade que é do homem branco, no lugar de se olhar, né, de se voltar para a mulher negra e com ela estabelecer uma parceria, que aí sim iria suplantar o racismo, a gente não vai conseguir avançar muito. Eu lembro de um conto seu que se chama Afrodisíaco, em que você representa um homem negro que é objetificado o tempo todo dentro do conto. Um conto interessantíssimo. Eu queria saber como os homens negros aparecem na sua literatura, como que você faz essa representação desse homem negro. No início, eles apareciam de acordo com os estereótipos que eu tinha também. Porque eu falo assim, que eu como escritora, eu tenho, esse ano está completando 20 anos que eu fiz minha primeira publicação nos Cadernos Negros, né? Então imagina, 20 anos escrevendo coisas. Há 20 anos atrás eu era outra pessoa, já morri muitas vezes, né? Então a forma como eu representava os homens naquela época, eu não enxergava muitas das coisas que eu enxergo hoje. Em relação a esse processo de duas palavras, humanização e complexidade, que envolve os homens, né? Conseguia ver o bem e o mal, assim, de uma maneira, ele é mal, ele é bom, né? Então, dentro de uma perspectiva mais sistêmica,
Quando eu chego no afrodisíaco, para mim, por conta de eu conversar muito com homens, né? Eu, como as mulheres negras são muito preteridas, e tem esse lugar também da gente ficar como amiga dos homens. E ao mesmo tempo a gente começa a ser confidente e ouvir muitas coisas dos homens, né? Então, uma das coisas que eu sempre ouvi muito, que os homens falavam, é essa necessidade, esse desejo que eles têm, por mais que eles tenham outras questões que são terríveis, que eu denuncio também quando eu escrevo e tal, mas esse desejo também de ser contemplado afetivamente, amorosamente, embora muitas vezes não saiba como, né? Não sabe como. O índice de suicídio no Brasil, 70% são homens. Então, quem comete mais suicídio são os homens, mais do que as mulheres. Então, quer dizer que existe menos oportunidade para os homens de falar, né? Também não é tão simples, claro, mas resumindo aqui, eu acho que eu representava esses homens de uma maneira, da maneira em que a sociedade trazia para minha leitura televisiva, dos livros que me chegavam até então, né? Por mais que eu já olhasse, porque eu tive a referência do meu pai, que era um cara, um homem negro que eu tinha muito próximo, a gente já discutia sobre questões de militância quando eu era criança. Meu pai era um cara que falava muito baixo, lavava panela. Então, todo esse estranhamento de ter um homem que lidava muito bem com o seu lado feminino, eu vivi, eu amava isso no meu pai. Então, isso me levou a querer achar que, poxa, podiam existir outros tipos de homens em outros lugares, né? E aí, as referências de poder, como são poucas também para a gente, né? Que aí vem o conto Tapete Voador. O que acontece com esses homens quando eles conseguem poder econômico na sociedade? Que eles querem automaticamente ficar igual o homem branco. Começam a repetir a maior parte, né, das questões de violência, de abuso, de relações tóxicas, sendo que nós temos ainda todo um saldo, né? Então, acho que na literatura, que não é realidade, é ficção, a gente propõe outros cenários de realidade, também eu tenho me preocupado nos últimos anos em escrever coisas que não acontecem mesmo, porque se a gente ficar esperando que essas coisas aconteçam, então nesse livro eu quero que surjam muitas histórias de amor que a gente nunca viveu. Que a Isso é gente pode falar, isso importantíssimo, nunca porque acontece, mas que bom que a literatura está aí para isso, né? as coisas precisam ser imaginadas. Né? É isso que vai enriquecer o nosso imaginário e até depois se transforma como uma prática social. Eu acho que uma carência que a Exatamente. gente tem é justamente de ter pouca representação. A gente tem pouquíssima representação de amor entre pessoas negras. Exatamente. Representações e representações positivas, né? Positivas, Vamos sim, pensar com nos nossos certeza. livros infantis, eles contemplam muito a questão de mãe e filho, pai e filho, mas a gente ainda não consegue chegar nessa questão que é o relacionamento amoroso entre pai e mãe, que isso parece que, sei lá, Freud vai explicar aí, outros também, que a gente não consegue levar isso ainda para a nossa literatura. Como é bom para uma criança ter pais que vivem um relacionamento afetivo, pode ser dois homens, duas mulheres, não importa. Mas ter esses que estão socialmente, né, vivendo relações que não são perfeitas, que podem até ser. Eu tive um sonho uma vez que eu nunca esqueci, também nunca escrevi sobre isso, que era um extraterrestre. Eu descobri que no sonho eu era uma extraterrestre. E aí eu me perguntava assim, sou menino ou menina? E de repente eu começava a rir, porque alguém na minha frente falava assim, ué, você esqueceu que aqui não tem isso? Assim, sabe? Então aquele sonho para mim foi fantástico. Eu falei assim, caramba, como nós estamos atrasados. A gente É, ainda está preocupando se a gente é menino ou menina. A gente ainda está nesse jogo material, né? Assim, claro que nós sabemos que estamos, também não estou dizendo para ninguém fugir disso. Mas, repito, a literatura pode. eu vou deixar aqui uma dica de leitura, é o livro da Geni Guimarães, se chama O Pênalti, e dentro disso que a Cristiane falou, ele é muito bonito, logo que eu li a história, eu sou muito fã da Geni,
a família, o grande drama do livro, é uma história infanto-juvenil, é um irmão que vai ter que jogar contra o outro numa partida de futebol. E o Aham. que ela coloca como cenário, que é lindíssimo, é que esses dois irmãos, eles fazem parte de uma família que é extremamente amorosa entre eles. Então Olha. tem um pai, tanto o pai quanto a mãe trabalham, mas então tem várias cenas em que eles estão compartilhando os momentos, assim. Um livro lindíssimo que se chama O Pênalti, da Geni Guimarães. Eu quero pegar esse gancho da Cristiane para falar sobre identidade, porque eu acho que isso passa pela questão da identidade, né? Pela forma como a gente vai construindo nossa identidade. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho o conto Metamorfose, a relação daquela garota com o cabelo, que eu acho que é um conto também muito bonito. Cara, falar de cabelo é falar de corpo, né? E eu não vejo nenhum japonês fazendo cirurgia para abrir o olho, chinês, né? Essas coisas assim que parecem meio bizarras, né? Assim, quando a gente pensa nessa proporção, né? É uma pessoa branca de cabelo liso comprando Uma um peruca de cabelo cabelo crespo. black e implantando. Não, peruca sempre compra, mas assim, colando no seu, né? Implantando e tal. Claro que a Sim. gente sabe por que isso acontece, não somos ingênuos, né? Mas nesse conto, essa metamorfose, eu gosto muito de Kafka. E não sei se as pessoas, quando leem o conto, elas pensam que eu estou indo aí. Porque essa metamorfose, para mim, que a personagem passa durante o texto, ela é muito profunda, no sentido de que, quando nós nascemos no Brasil, nem sempre nós temos oportunidade de nascer negros. Por várias razões, né? Da nossa sociedade, das nossas famílias, das nossas igrejas, enfim. E essa personagem, ela perde essa pele branca que ela carregava para tentar ser um pouco mais aceita, porque é isso também que ocorre, né? Muitas vezes eu me disfarçar de branco, porque esse baile à fantasia cai bem, essa fantasia de branco, né? Essa máscara agora é oportuna, então a máscara de tentar ser branco numa sociedade racista é fantástica. Então essa personagem, ela carrega essa máscara. E em um determinado momento, que eu digo, nascer é sempre uma experiência dolorosa. E ela nasce através de uma experiência muito dolorosa, que faz com que ela se conscientize de que realmente ela é negra. Tipo assim, nasceu já era, não tem como falar, volta para dentro da barriga, né? Tipo criança que fica invertida, que dá maior trabalho para nascer, mas amigo, vai ter que nascer, não tem essa, né? Não adianta ficar agarradinho lá dentro, porque o médico vai, nem que seja fórceps, mas vai te arrancar. Então chega a hora da verdade, chega a hora da negrice, né? Eu falo, e aí, já nasceu? Né? Assim. E essa metamorfose, para nós que somos negros, né? Ela é muito dolorosa. Que é aquele momento, muitas vezes, quando você está na escola, que alguém te chama de negro, negra, né? De uma maneira ofensiva, O que macaco. você estava macaco, você estava na sua casa sendo tratado com carinho pelo seu pai, pela sua mãe, e você volta da escola arrasado, né? Porque você descobre que ser negro é uma coisa negativa, é uma marca que você vai ter que carregar, né? Por isso a importância da educação étnico-racial. E só que aí tem um monte de coisa que acontece, porque ao mesmo tempo que ela nasce, ela já tem um encontro amoroso, e esse encontro amoroso já respinga nas pessoas que estão no ônibus, e as pessoas do ônibus, é meio que um efeito em cadeia, né? Assim, meio depois de Matrix, a gente nunca mais foi o mesmo, né? Então ali já eu penso essa coisa de Angela Davis, né? De que quando acontece uma coisa com uma mulher negra, automaticamente impacta a sociedade como um todo. Então, essa metamorfose que é a dela, que tem uma parte muito legal do conto que fala que ela estava com uma meia calça branca e a chuva rasga aquela meia calça branca e vem aparecendo a pele negra dela por debaixo, né? Que a maquiagem mais clara também, com a água da chuva, vai escorrendo, né? Então, essa imagem distorcida, que é aquele neném nascendo todo sujo, de placenta, todo feio, né? Você fala, essa coisa horrorosa chama-se estar vivo, né? Muitas vezes olhar para essa nossa cara preta, olhar para o nosso cabelo, falar, tá horrível. Eu digo, isso se chama estar vivo.
dentro de uma sociedade Agora, racista estruturante, né? se a gente pensa no tapete voador, eu não estou com o livro aqui, enfim, eu estou em isolamento social. Você tem o tapete voador aí com você? Se a Tem, gente pensa no... Tem? Ah, para mostrar aí, porque eu não tenho aqui para mostrar. Se a tem gente aqui. pensa aí o tapete voador, no tapete voador, dá para pensar assim, em diversos temas que são É importantes do interessante, dá nosso para ler tempo. Terra Terra Negra Negra, já também. vou entrar no Terra Negra. Do nosso tempo. A minha pergunta é se você pensa, por exemplo, no tapete voador, a gente pode discutir colorismo em relação àqueles dois irmãos, a gente pode Sim. discutir a questão da identidade com cabelo com o conto Pichain, a gente pode discutir diversos temas, empoderamento feminino com o conto tapete voador. Você pensa, primeiro vem o tema ou já vem o personagem e a história? Tem de tudo nesse samba. Tem de tudo. Tem de tudo nesse samba. Eu fiquei hoje organizando aqui. Vou até mostrar um dos livros que eu gosto de usar quando eu estou em processo de escritura. Esse aqui se chama A Bíblia do Escritor. Olha, É tipo fazer cachinho no cabelo, tem vários produtos que você usa. Aqui eu também tenho. O outro se chama Como Escrevo. Aí tem aqui a Poética de Aristóteles. Eu quero mostrar esse aqui porque eu também estou fazendo exercício com ele, fazendo musculação em casa. É a História da África, sente o peso da nossa história. Esse aqui é só pré-história até o século XVI. Então eu tomo muita proteína, né? Para poder para poder diminuir a massa de gordura de besteira que a gente recebeu na nossa vida, porque é assim, né? Com televisão, com essas coisas, fast foods imagéticos. E eu, às vezes, eu gosto de amarrar, eu falo assim, para amarrar o boi tem que ser na unha. Então você tem que amarrar por tudo quanto é lado. Eu faço um roteiro, faço temas, vou para a rua, vou para os lugares para ficar observando. E depois eu abro o meu campo de sensibilidade para ver por onde que eu vou, que o boi vai ser, porque eu tenho que olhar para a cara do boi e falar, ixi, esse boi eu vou ter que agarrar pelo pescoço. Esse boi eu vou ter que agarrar pela bunda, esse boi. Então eu nunca sei, porque cada boi é um boi. Entende? Mas eu preciso conhecer de boi. Para pegar boi eu tenho que conhecer, embora cada boi seja um boi. É complexo, mas é simples, né? mas tem pesquisa, né? Com certeza tem pesquisa. Não, total. É a mesma coisa do que você chegar para um cara e falar assim: olha, o cara é dono de açougue. Ele olha ele entra no açougue, ele sabe te explicar o que que é cada corte de carne. Então, assim, eu sou essa pessoa que eu tenho um quarto na minha casa que é só livros, que já tá pipocando, que assim, na maioria das vezes eu uso muito aqueles livros que estão lá, porque eu me preocupo sempre em ficar dando livro quando eu acho que eu estou acumulando muito. Mas mesmo assim, tem que ter pesquisa. Eu me sinto muito investigadora de polícia e muito médica, porque eu acho que nosso trabalho é mesmo de ficar dissecando as coisas. Eu adoro isso, sabe? E aí tem isso, tem tema, dicionário eu pesquiso muito. Quando tinha lista telefônica no meu tempo, há 20 anos atrás, eu pesquisava a lista telefônica dos personagens. Eu falava, em tal bairro é normal ter esse tipo de nome, porque eu via pela lista telefônica. Então me dava mais ou menos umas ideias de que nome colava, porque achar nome para personagem eu acho muito difícil, sabe? Um nome ruim não convence o leitor. Me digam aí, leitores, se você já tiver essa sensação de que o personagem tem um nome que não combina com ele, No caso, né? né? É esquisito. Como leitor, eu tenho isso também. Como A gente já está batizar um caminhando para o santo, né? final, assim. É Cristiane, a difícil. gente já está. Opa, eu te interrompi. Cristiane, a gente já está caminhando para o final. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Terra Negra, lesse alguma poesia, algum poema do Terra Negra. Eu gosto Uhum. muito do título, eu acho que com Terra Negra você conseguiu criar, de fato, um universo, né, onde você fala de diversos temas, então é como se você criasse esta Terra Negra, né, e todos esses personagens que estão no seu poema, eles estão habitando essa Terra Negra. E aí tem a religiosidade, tem a questão do racismo, tem a questão do afeto, do amor fraternal,
está tudo dentro desse universo que você criou. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o livro e lesse. Eu vou ver se dá tempo também de ler os comentários das pessoas que têm comentários aí para serem lidos. Então, vou ler rapidinho. Terra Negra é um livro que tem cabeça, tronco e membros, né? Assim, eu gosto de que o livro seja corpo. Então, quando eu fiz os poemas, eu quis organizar aqui nesse livro por áreas temáticas dentro dessa terra. Porque terra, quando você vê plantação, tem os pedacinhos em que planta isso, que planta aquilo, que planta, né? Então, aqui eu quis fazer, embora eu não tenha feito, a gente, não sei se você lembra, mas a gente não quis colocar a divisão de capítulos, né? Porque eu gosto dessa coisa do leitor abrir o livro e ir para onde ele quiser. Mas eu acho importante que eu saiba onde eu estou indo, né? Que a pessoa tenha a liberdade de ir onde ela quer, mas que eu, como autora, saiba cada folha que eu estou colocando nessa árvore. Então, ele tem divisões temáticas de todos os meus 9 livros, que hoje eu tenho 9 livros publicados. É o que mais mergulhou na questão da espiritualidade de matrizes africanas, é o Terra Negra. Tem um prefácio inspirador da Elisa Lucinda, maravilhosa. Salve, Se você salve, não Elisa. por mim, leia pela Elisa Lucinda, que ela é maravilhosa. O prefácio é fantástico. Eu vou ler rapidinho esse poema que se chama Eu, Maria, em homenagem à segunda-feira. Na segunda-feira, eu gosto de girar minha saia de 7 babados, beber champanhe, sorrir bem alto. A segunda não existe sem o salto alto, o batom vermelho escarlate, sem a vontade de estar na rua, sem o desejo urgente. Eu amo as segundas, quando sou maior e mais bonita. Piso mais forte e encaro qualquer desfeita. É nesse dia que durmo com as madrugadas. Nas segundas, eu me lambuzo, me toco. Gozo encantada, grito alto, feliz. Eu sou um exagero de mim. Laroyer. O poema se chama Eu, Maria. Eu posso pedir um? Pode. Aquele que eu comentei contigo, que começa, acho que com macho excêntrico boçal, não pisa no meu terreno. Estou bem na página, Achou? cheguei nele. Olha. Achei. Expurgo. Macho egocêntrico e boçal não samba na minha pista. Preto machista não canta de galo no meu quintal. Pau não é coroa. Mulher nenhuma tem que andar de cabeça baixa, no meio de tanto cara que se acha. Vou com as pretas, empino as tetas, conclamo a mulherada. Vamos definir essa parada. Macho é animal irracional. Eu quero é um homem, além do provisional. Viva a força de vida que pulsa entre as nossas pernas. Lindíssimo, né? Eu vou ler aqui um comentário. Vou tentar, vou ver se eu conseguir. Tá. Eu levei de quem? Luan. Eu levei a proposta de um debate no evento chamado Afeto e Cor, buscando nossos referenciais de afeto em nossas famílias negras e como isso nos ensina a nos amar, a nós mesmos e aos outros indivíduos. Você sugeriu um tema que eu gostei muito, que era gostando de nós Mais de mesmos, nós né? mesmos. Gostando mais de nós mesmos. Então, acho que realmente está nessa sintonia de como falar sobre essa temática auxilia a gente gostar mais de nós mesmos. Cris, então a gente está fechando. Tem um poema que você fala, que é de um livro seu. Acho que vou confundir aqui e você me ajuda. Eu não sei se é só por hoje eu vou deixar meu cabelo em pé ou não vou lavar os meus pratos. Uhum. Tem vídeos até de você falando esse poema de uma maneira muito bonita. Pichain elétrico? Pichain elétrico, é esse? Qual que é o poema? Que ela não vai lavar os pratos. Não vou mais lavar os pratos. Não vou mais lavar os pratos. Então, antes da gente terminar, não vou mais lavar os pratos. Não sei se vai dar tempo, porque ele é grande, tem 3 minutos Ele é grande? um pouquinho. Mas então... dá tempo. Quanto tempo tem aí?
Já estamos A gente gastando. tem, a gente tem Isso. 3 minutos. Tá, então 1 minuto? 3 minutos. Mas você Então pode fazer e a gente fecha. vou fazer em 1 minuto e meio. Tá ok. Eu sei de cor. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a sujeira dos móveis, sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e 1 semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Agora que comecei a ler, quero entender a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética e a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes. E sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar e nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê. Por quê? E o porquê. Existem coisas, eu li. Li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora para ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer, não vou mais. Você nem me espere, nem me chame, não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do alfabeto, passou da medida, desalfabetizou. Não vou mais limpar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei minhas mãos e não tocarei minhas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tanto tempo alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar. Meu tênis dos seus sapatos, minha camisa das suas gravatas, minha tela da sua moldura, meu perfume do seu cheiro. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo, aboli. Não lavo mais pratos. Quero travessas de prata. Cozinhas de luxo e joias de ouro. Legitimar. Está decretada a Lei Áurea. Está decretada a Lei Livro. Lindo, 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 lindo. É muito lindo. Nunca corri tanto para falar um poema, mas tudo bem. Mas é muito lindo. Então, Cristiane, obrigado, muito, muito obrigado por você participar aqui dessa conversa. Eu vou deixar, não deu para ler todos os comentários, e vou deixar para você fechar fazendo um convite para a leitura dos seus livros. Gente, leiam os meus livros, conheçam as minhas obras, conheçam a editora Malê. Estou com uma promoção no meu Instagram, @CristianeSobralArtista. Deste livro, O Tapete Voador, você pode escrever uma frase e o livro vai chegar na sua casa sem coronavírus. Então, entra lá no Instagram, pede os livros pela editora, me convida para bater um papo. Vamos fazer arte e literatura nesse tempo? Wagner, é um prazer participar da editora. Te agradeço muito por essa oportunidade. Um beijo para todo mundo que ficou aqui com sanidade mental e muito afeto no coração. Vamos manter os nossos recolhimentos, mais do que isolamentos, nesse período de transformação, que a gente vai se encontrar pessoalmente, estaremos melhores. Valeu, Cris, valeu, pessoal. Amanhã às 16 horas a gente está aqui novamente. Abraço.